Eu tinha inicialmente falado da estrutura da exposição. Precisa ser destacado que o painel suspenso, onde estão as fotos da minha mãe, dos dois lados, de fundo lilás, é curvilíneo, justamente é premeditado para imitar a forma do edifício Copan. Do lado direito dessa exposição, em frente ao painel, a parede inteira pega movimentos latino-americanos do período, mostrando, digamos, os travestis, movimentos homossexuais. É uma grande pesquisa que foi feita e dá uma grande originalidade à exposição. Também marca um diferencial enorme entre esses retratos e os da Madalena. Do lado esquerdo, a parede esquerda, foi feita uma pesquisa excepcional sobre o mundo homossexual ou de travestis do período. Quando eu digo que nas boates Homo sapiens, medieval, não houve uma repressão direta, frequentei bastante, não pode ser dito mesmo do movimento na rua. Realmente houve muita perseguição, muitos travestis, alguns faziam prostituição, muitos foram presos e muito massacrados. E a iconografia mostra isso. Muito importante foi a recuperação da revista Lampião, que é uma exceção em termos de revista do período. Era mensal, mas também foi massacrada, retiraram dos quiosques, enfim. Mas vamos continuar falando das fotografias. Bom, minha mãe morou no Copan, no andar 30, durante 30 anos, até falecer em 93. A origem desta foto é curiosa. Foi uma encomenda para fotografar o Hilton. Bom, essa foto foi publicada na revista Time, na 4ª capa, muito bonita, mas a minha mãe, provavelmente, eu não estive nessa ocasião, provavelmente aproveitou para fotografar o Copan. Companheira do Copan tem essa segunda foto de uma personagem dos Croquetes. Realmente, a marca da exposição é o travestismo, transgênero, LGBT, que é algo que nesse momento no Brasil está em alta e provoca muito interesse. O mais curioso do ponto de vista técnico desta foto é mostrar a forma doméstica de fotografar num apartamento. Minha mãe pegou um dos quartos e fez de lá o estúdio. E claro, fotografava, depois fazia o recorte. Eram fotogramas de 35 milímetros. Então vocês veem como está todo esparadrapado. Quando você tira o esparadrapo, realmente dá um fundo infinito, como se a personagem saísse do escuro, do nada. É uma foto que marca também a exposição desde o início. Desperta um enorme interesse saber por que a minha mãe, no início dos anos 70, se interessa por esse tipo de pessoas, por esse grupo. Aí vem a coisa da artista. Ela começou a frequentar teatros para aprender a técnica do chiaro escuro, levada pelo Paulo Vilaça naquela época, que era vizinho e amigo, e começou a conhecer personagens, digamos, diferentes daquilo que aparecia na lavanderia, quer dizer, artistas, e foi assim que começou. Provavelmente foi no período dos croquetes e ela foi entrando nesse mundo. Eu queria observar que a minha mãe tinha um entusiasmo natural pela espécie humana, ou seja, as pessoas se aproximavam, se ela gostasse, ficava encantada, começava uma relação que acabava, às vezes, culminando numa sessão fotográfica.
E evidentemente no início dos anos 70 apareceu muita gente curiosa na lavanderia. Só para dizer que a exposição tem de tudo quer dizer, tem gays, tem travestis, tem heterossexuais, mulheres, homens. Esse painel, por exemplo, mostra, evidentemente reconhecemos a Elke, não tem como não reconhecê-la, a Hannelore, que era uma cliente da lavanderia que morava na esquina da Avenida Ipiranga. Acho que ela era modelo profissional. Minha mãe ficou muito encantada com essa figura que realmente parece uma Marlene Dietrich atualizada, né? Há algo de masculino nessa feminilidade toda. E aqui a Elisa Mascaro era a proprietária da Boate Medieval. A Boate Medieval era o lugar por excelência para dançar dos homossexuais do período. Ao longo dos anos, a Boate Medieval virou quase que um ponto turístico da cidade. Os nossos familiares que vinham da Argentina, ou acadêmicos, amigos meus que vinham para a USP, fazia parte do roteiro, ficavam encantados, de fato era toda uma alegria. Eu lembro, ficava na Augusta com a Paulista e tinha um super leão de chácara. Isso é estranho em plena ditadura. Por que as boates gays nunca foram atacadas? Nunca puseram uma bomba, o que poderia ter acontecido. Eu acho que havia um consenso entre os militares que era melhor deixar os homossexuais dançando e pulando recluídos do que ficar se preocupando com isso. Porque que eu saiba, enfim, eu nunca conversei com a Elisa para saber se houve abordagem de policiais, mas eu duvido. Eu, pelo menos, nunca soube. Eu queria chamar a atenção, do ponto de vista formal, a essa decisão curatorial de mostrar séries de fotos e não apenas uma. Isso é um aspecto que fica muito claro nessa série do Patrício Bisso. A outra particularidade é que minha mãe raramente trabalhava com colorido. Era tudo preto e branco. Eu mesmo não conhecia essa série, me surpreendeu muito. E o Patrício Bisso foi uma grande figura da noite paulista, trabalhava na televisão e chamava Olga del Volga e também era uma senhora vestida de uma forma super convencional. Nesse sentido, acho que era que nem a minha mãe, que vivia com tailleur, minha mãe muito europeia, sempre com aquelas blusas, muito recatada. Ele morava no Copan, provavelmente eram próximos, infelizmente ele foi pego na Praça Roosevelt, sei lá, brincando, fazendo alguma coisa, e teve que sair, infelizmente, do Brasil. Na época foi muito noticiado. Mas ele, esqueci de dizer, ele era argentino. Então, tudo culminava, digamos, nessa relação tão bem retratada aqui. Minha mãe também gostava muito, além de fotografar em casa, de ir para os camerins e mostrar o processo de construção dessas personagens, que aparecem em vários momentos. Eu vou voltar a isso. Esses retratos aqui sempre me intrigaram, porque eu acho que o artificialismo chega ao máximo. Lembra um pouco aquelas meninas louquinhas do Antonioni no Blow Up, né, correndo de um lado para outro. O artificialismo é tão grande que parecem até naturais, parecem manequins assim, fixados no tempo. Também quero dizer que a minha mãe teve a esperteza de fazê-los de cara lavada.
É um belo contraste, muito oportuno. De novo, a questão dos esparadrapos, a coisa feita em casa. Bom, isso jamais foi exposto dessa maneira, porque não se fazia esse tipo de mostrar, digamos, a produção além do produto. Eu queria dizer que a minha mãe, em geral, não trabalhava com truques de laboratório, uma que outra foto solarizada, uma que outra foto viragem sépia, mas a série do Ney Matogrosso, realmente eu acho que são duplas exposições. Eu, pessoalmente, só conhecia esta, que a minha mãe dizia que era uma imagem perfeita de Narciso, dele se abraçando, mas com essa ideia curatorial de expor em série, o Ney ganhou uma força enorme na exposição, inclusive nesses formatos diferenciados, tem todo o movimento. Essa foto foi feita num jardim da casa de uns amigos, a fumaça que aparece foi de gelo seco, e é o Ney Matogrosso dos secos e molhados, que é da minha época, quando levou muito tempo para ver o rosto do Ney. Ele ficou mascarado durante muito, muito tempo. As músicas eram maravilhosas, até hoje ele é um grande cantor. Eu queria me deter na frente desta série de fotografias da Maisie, pela intensidade e pelo impacto emocional da foto. Eu quero dizer que a minha mãe tinha um aspecto externo de senhora europeia, de tailleur sempre, com blusas, muito recatada e do lar. Mas, através da máquina de fotos, surge uma coisa explosiva. Eu acho que ela usa a máquina como um instrumento de penetrar nos modelos, porque sempre há uma interação e sempre ela consegue tirar alguma expressão interna. As fotos estão muito além de um mero registro fotográfico. Nesse caso da Maisie, é algo entre melancólico, patético, porque é como se fosse um fim de carreira, digamos, uma transformista de certa idade no seu camerim, mas vocês veem, ela não era um travesti, ela tem o braço peludo. Então, a ambiguidade está à flor da pele. Agora, a expressão dela é muito comovedora. É um momento super especial, que você não sabe se é um momento de fim de carreira, de fim de vida. Vocês vão perceber na exposição que há muitas fotos feitas no camerim, que a minha mãe adorava ver esse processo, como eu disse, de construção de personagem. E o espelho é altamente significativo, na medida em que é uma, eu não sei muito bem a terminologia, mas uma sexualidade duplicada, desdobrada, polivalente. Você ter o eu e o outro do próprio eu como extensão, é algo em que a forma e o conteúdo caminham de mãos dadas. Aqui é interessante porque através do espelho, que está trincado, inclusive, isso foi me dito pelo Samuel Titan, chamando a atenção dessa trinca, é muito interessante, porque acaba sem querer corroborando esse momento de final que aponta para a tragédia. Não sei se eu estou dramatizando, mas ela segurando o relógio, e aí podemos ver o peitoral, a parte da frente dela, que na foto não dá para ver. Também é interessante vê-la se maquiando, onde você vê o cabelo, realmente
Eu acho que a Maisy saía dos camerins, das representações, eu não vou dizer de terno e gravata, mas com certeza de calça e camisa. Se o Caetano Veloso disse que de perto ninguém é normal, eu complementaria dizendo que de longe tudo é maravilhoso, né? Tudo um grande espetáculo. A foto do Copan, o meu irmão Júlio, ele insiste em dizer que uma das janelas iluminadas é o apartamento do andar 30. Eu não tenho tanta certeza, mas realmente a fotografia monumentaliza o Copan. Nós vemos também como contraponto a Igreja da Consolação, o Hotel Hilton, que hoje não mais isso, digamos à margem. Foi feito um trabalho excepcional na série deste fotograma, realmente que funciona, como eu disse, como elemento estruturante da exposição. O mapa de São Paulo de um lado, o Copan do outro, e no meio esse suporte lilás curvilíneo imitando o Copan. Eu acho que foi uma sacada muito inteligente de investir, digamos, nessa paisagem urbana, que não era a especialidade da minha mãe. Eu acho que por ser filho da fotógrafa tenho direito a dizer qual é a minha foto predileta. Esta foto aqui, para mim foi um impacto. Eu não conhecia a série, mas não essa foto, que sabiamente deram uma ampliação gigantesca. Ela é especialmente comovedora por aquilo que ela é na superfície, o brilho, mas por tudo que ela oculta, né? A diferença de todas as outras fotos, essa aqui tem todo um ocultamento, algo que parece ser uma meditação, um momento de pausa, mas ela é intrigante, volto a dizer, por tudo aquilo que ela não revela da sua intimidade. É um contraste, porque o travestismo quer necessariamente, na parte artística, revelar alegria, humor, música, mas aqui é exatamente o contrário disso. Então, era isso que eu queria dizer para encerrar esse tour com a minha foto predileta.